Avançando para cerca de 12h20, um pouco depois do meio-dia. O que aconteceu? O que você viu e ouviu? Eu ouvi uma pessoa conversando com Charlie e por acaso olhei por cima da grade mais ou menos nessa hora. Eu só via o lado direito do ombro do Charlie, pois ele estava sob a tenda, então provavelmente só enxergava esse lado do corpo. Ele estava respondendo a uma pergunta, um jovem fazendo uma pergunta a ele, e então eu ouvi um tiro. Você sabe que horas eram? Sim, Que horas eram? 12h23. O que você viu? Naquele momento eu vi ele se inclinar para a esquerda. Então eu. Quando você diz ele, você vê? Charlie Kirk. Charlie? Vi ele indo para a esquerda porque não via mais o lado direito do corpo. Ele foi para o lado norte, à esquerda, mais para dentro da tenda. Ok. Pode descrever como as outras pessoas reagiram? Sim, então todo mundo começou a se levantar e a correr, criando uma situação mais caótica. Antes de prosseguir, pode descrever? Você disse que o Sr. Kirk respondia perguntas e conversava com as pessoas. Sim, Havia outras pessoas presentes? sim. Tem ideia de aproximadamente quantas? Como você descreveria isso com suas palavras? No meu ponto de vista, eu diria que, quando eu estava lá em cima olhando para baixo, eu diria que havia várias milhares de pessoas, porque tinha gente na grama. Estava lotado no anfiteatro, com pessoas sentadas na grama. Tinha gente em pé lá atrás, junto à área de concreto. Havia pessoas no segundo nível do Sorensen e próximo ao prédio Woodbury. Outro nível ali também tinha muita gente em pé assistindo. Estava lotado, com vários milhares de pessoas. Você disse que ouviu algo. O que foi que você ouviu mesmo? Eu ouvi um tiro. Certo. E você pode descrever a reação do Charlie Kirk que você mencionou? Isso foi ao mesmo tempo em que ouviu o tiro? Sim. Foi sim. Quando ele caiu para a esquerda, Sim. você viu a reação da plateia? Sim. O que foi aquilo? Todos se levantaram. Disseram que muitos gritavam, se levantavam e corriam em todas as direções, longe do centro da tenda. Certo. Você é um policial ajudando a proteger a área, correto? Sim. O que você fez? Naquele momento reconheci que era tiro. Eu deixei meu posto, que ficava bem ali no extremo sul do Salão das Bandeiras. Fui até onde o Fugel e o Salão das Bandeiras se encontram e desci correndo as escadas externas. Enquanto eu tentava descer até o final das escadas, pessoas estavam subindo correndo, pessoas estavam deitadas nos degraus. Eu estava tentando pular por cima das pessoas para chegar ao final das escadas. Assim eu poderia ajudar a parar um indivíduo que provavelmente estava atirando. O que aconteceu depois? Ao chegar ao final das escadas, soube pelo rádio que já tínhamos um atirador sob custódia. Naquele momento pensei, foi rápido, devia estar perto, já que tínhamos alguém sob custódia. Outro policial confirmou pelo rádio a custódia do indivíduo. Então, decidi que, já que a ameaça havia sido neutralizada, agora eu poderia avaliar se havia alguém ferido e começar a procurar por qualquer necessidade médica naquele momento. Comecei a vasculhar a área. Enquanto vasculhava, procurava por qualquer pessoa que estivesse ferida. Vi uma criança no chão que estava mais ou menos no segundo ou terceiro patamar da área gramada, ao lado de uma cadeira de rodas, e ele estava quase tendo convulsões. Pensei que ele tivesse sido baleado. Falei com o pai correndo. Ele disse que o menino só teve uma convulsão e estava bem, sem ferimentos. Então, naquele momento, observei que não havia outros ferimentos visíveis. Certo. Sua atenção foi chamada para mais alguma coisa naquele momento? Sim, após afastarmos algumas pessoas, percebi que precisava preservar o local por ser uma cena de crime. Com minha experiência e treinamento, decidi que era hora de isolar a cena e preservar o máximo de evidências possível. Comecei a tirar as pessoas da grama, fora do pátio, pois sabia que ali era a cena do crime. Assim que começamos a tirar aqueles caras dali, meu chefe, o chefe Long, que estava bem ao meu lado. Olhei para baixo e vi um coldre de pistola vazio que estava bem em cima da grama. Naquele momento as coisas se acalmaram por um breve instante. Percebi que o tiro era de um rifle, não de uma pistola. E o que te faz dizer isso? Só por estar acostumado com armas de fogo em todos os meus treinamentos, a diferença é que, sabe, uma pistola tem um som mais curto, tipo um estalo. Com um rifle, você tem um som mais longo, mais violento. Um estrondo ou estalo é um som mais violento, é mais longo. Foi aí que eu reconheci. Certo. O som de um rifle normalmente é mais alto? Sim. Certo, certo.
Voltando ao momento em que você ouviu esse tiro, você conseguiu dizer de onde ele veio? De que direção? Sim, eu sabia que veio do leste de onde eu estava. Do leste de onde você estava. Ok. Então você percebe isso, essa constatação lhe ocorre. O que fez depois? Naquele momento, quando vi o coldre vazio, virei para o meu chefe e disse: Isso foi um tiro de rifle. E ele disse: Eu concordo. E eu olhei para cima naquele momento, bem na linha de visão, eu podia ver o prédio Losey, que tinha uma linha de visão direta. Então eu fui até lá para ver o que estava acontecendo lá em cima. Certo. Você pode descrever brevemente o seu trajeto até o centro Losey? Então, do pátio, você pode entrar no centro Sorensen. E como eu disse antes, lá no nível 1 tem alguns elevadores ou escadas. Eu subi 4 lances de escada correndo, cheguei ao 4º andar do prédio Losey e fui para o lado sul do prédio Losey. Tem umas escadas que ficam naquele corredor coberto entre o prédio de ciência da computação e o prédio Losey. Tem umas escadas que vão até o topo disso. Então eu fui até o topo disso. É a escada que você descreveu antes? Sim, do lado de fora do prédio Losey. Só isso. E é uma escada pública? Sim. Ok. Você conseguiu chegar até o telhado? Consegui. Você lembra a que horas chegou lá? Provavelmente eu cheguei lá às 12h44. Tudo bem. O que você fez quando chegou lá em cima? Quando cheguei lá em cima, pulei por cima do guarda-corpo. Percebi que havia um objeto que estava a uns 3 ou 4 metros do outro lado do guarda-corpo, no cascalho. Aquilo me pareceu fora do lugar. E em relação ao lugar onde você pulou o guarda-corpo, em que direção estava esse objeto? A oeste do guarda-corpo. Certo. E você reconheceu o objeto? Sim, reconheci. E o que era? Era uma chave de fenda vermelha e preta. Tudo bem. Você tocou nesse objeto? Eu não toquei. Tudo bem. Vou pedir que a testemunha na tela, o policial Bagley, veja a prova do estado 3.1. Me avise quando você visualizar isso. Sim, eu vejo. Você reconhece o que é isso? Sim, eu reconheço. E o que é isso? Foto da chave de fenda que vi naquele dia no topo do prédio Losey. Tudo bem? E foi assim que ela estava no telhado naquele dia? Sim. Esta é uma representação fiel e precisa da chave de fenda que você viu e encontrou naquele dia? Sim. Meritíssimo. O Estado apresenta a prova da acusação número 3.1. Meritíssimo. Meritíssimo, renovamos nossa objeção permanente e objetamos porque não foi estabelecida a fundamentação sobre quando ou por quem a foto foi tirada. Obrigada. Mesma resposta, meritíssimo. Meus argumentos anteriores. E você afirmou que isso era uma representação fiel e precisa em 10 de setembro de 25? Eu disse isso naquele dia. Vou perguntar novamente ao oficial. Oficial Bagley, você viu essa chave de fenda que está descrevendo em 10 de setembro de 25, está correto? Sim. A prova do Estado 3.1 é uma representação fiel e precisa da chave de fenda em 10 de setembro de 25. Sim, certo. Agora quero revisar com você a sua linha do tempo. Você mencionou que começou no Salão das Bandeiras, certo? Você desceu, levou 1 minuto para descer as escadas com a multidão e o caos. E então você ficou um tempo na área gramada do pátio, está certo? Levei cerca de 30 segundos para descer as escadas e fui direto para a tenda. E foi lá que você encontrou o coldre? Não, o coldre estava mais alto. Desci até a barraca, que fica num nível mais baixo. Então, quando eu desci em direção ao lugar onde Charlie Kirk foi baleado, fui até a barraca para avaliar e ver o que estava acontecendo lá embaixo, porque eu não sabia exatamente. Ouvi o tiro, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Me desculpe. Não percebi que você desceu até a barraca, então deixa eu te perguntar sobre isso. O que você fez quando chegou na barraca? Ao chegar na barraca, Charlie já tinha ido. Eles o colocaram num SUV e partiram. Ainda havia algumas pessoas correndo por ali. Então eu decidi preservar a cena ao máximo que pude, tentando escoltar as pessoas para fora. Voltei e afastei as pessoas da grama para preservar possíveis munições, cápsulas ou itens semelhantes que pudessem estar ali. Eu queria garantir que as pessoas estivessem fora e que o máximo de evidências possível fosse preservado.
Só para ficar claro, quando você chegou à tenda, o Sr. Kirk já tinha sido removido e levado do local, certo? Sim. Certo. Então, na sua opinião profissional, qual era o perímetro da cena do crime? O que você quer dizer com perímetro? O perímetro até onde a cena do crime se estendia, de onde você queria afastar as pessoas. No início, eu queria todos fora da grama porque achava que tínhamos um suspeito sob custódia. Então, seria um encontro a curta distância para mim. Então, eu estava tentando tirar todo mundo da grama, caso houvesse cápsulas de bala ou algo assim que tivesse caído na grama. Depois que tirei eles dali e subi ao topo, vi aquele coldre vazio. Foi nesse momento que tudo começou a desacelerar para mim, no meio do caos, e percebi que era um tiro de rifle, não de pistola. Certo. E foi aí que você viu o prédio Lucy e pensou que deveria ir lá verificar. Sim, estava bem na minha linha de visão. E me corrija se eu estiver errada, mas você, durante todo esse tempo, estava com uma câmera corporal ativa, acho que presa na sua gola, certo? Estava bem aqui no meu peito, sim. Certo, e ela estava ligada. Sim. E me parece, ao revisar sua câmera corporal, que havia outra pessoa com você que foi até o prédio Lucy, que estava com roupas civis, mas parecia estar armada. Quem era essa pessoa? Eu não sei exatamente quem ele era. Ele tinha um distintivo. E eu precisava de alguém comigo para me dar cobertura enquanto eu subia as escadas, para garantir que eu tivesse alguém comigo. Então você não sabe de qual agência ele é ou de onde ele veio? Não, E parecia que ele tinha uma pistola, isso é sim. Uma arma curta, sim. uma arma curta. E então vocês duas vão para o prédio Lucy. Sim. Quando você revisou a gravação na delegacia depois, você verificou se alguém esteve no prédio Lucy após o tiroteio, depois que esse indivíduo que você já mencionou pulou? Havia mais alguém no telhado? Você verificou e observou nesse intervalo de tempo? Nesse intervalo de tempo, não. Então, assim que coloquei a barreira, só caminhei até mais ou menos aquele ponto, e depois desci e revisei o vídeo daquele momento em diante. Então você conseguiu ver? Você consegue afirmar com certeza se mais alguém esteve naquele telhado entre o momento em que a pessoa pulou do prédio e o momento em que você chegou no telhado? Você consegue afirmar com certeza? Havia pessoas lá em cima procurando um indivíduo que correu naquela direção, porque quando me disseram pela primeira vez que o indivíduo correu para o norte, a gente não sabia onde o atirador estava. Começamos a subir e vasculhar o prédio. Só ao ir à delegacia e ver ele pular, percebi que já havia saído do prédio. Vou reformular porque acho que expliquei mal ou você não entendeu. Vou tentar novamente. Então, desde o momento em que o indivíduo que você viu no vídeo pulou do telhado, certo? O indivíduo que você achava que estava deitado de bruços. Entre esse momento e quando você subiu no telhado, você chegou a verificar se mais alguém tinha estado no telhado nesse período de tempo? Sim, e eu não vi ninguém. Então você... Eu não percebi ninguém. Você não olhou. Você olhou o vídeo para ver tudo aquilo? Ok, é isso que estou perguntando. Então, você não conferiu o vídeo para ver se, entre o momento em que aquele indivíduo pulou e o momento em que você entrou, alguém esteve no telhado, ou se a cena foi alterada de algum modo. Ok. Depois que você colocou a fita, temos confiança de que a cena ficou preservada, certo? Onde você conseguiu essa fita? Os policiais que atenderam a ocorrência, que estavam lá embaixo, jogaram a fita para mim. Então você não estava com ela? Não, E você não saiu do local para ir buscá-la? não, Alguém jogou para cima. sim. Ótimo. Tudo bem. Enquanto você estava no telhado e encontrou alguma cápsula deflagrada? Na verdade, não. Quando vi a posição de bruços em que um atirador ficaria deitado, por estar sempre perto de armas e snipers, procurei uma cápsula deflagrada, mas não vi nenhum. Eu estava olhando pela borda, olhando por todo lugar, verificando se o cascalho não estava mexido, e não consegui encontrar nenhuma cápsula deflagrada naquele momento. E o motivo de você estar procurando por isso seria porque alguns tipos de armas, quando disparam, ejetam automaticamente a cápsula, certo? Algumas fazem isso? Algumas não. Sim. Tudo bem. E então você também não encontrou nenhuma bala não disparada? Não. Certo. Você sabia que acharam uma bala em outro telhado? Não, nas proximidades. Você sabia que outra bala foi achada na cena e não no telhado do prédio Low Lucy? Não.
Você se lembra de eu ter perguntado se você concordava com essa afirmação de que uma conclusão inconclusiva indica que as marcas microscópicas em questão podem ou não ter se originado da mesma fonte ou de uma fonte conhecida? Sim, lembro que você perguntou. E você concordou que essa era uma definição correta do que você concluiu neste caso, correto? Correto, sim. Certo. Então eu quero, se eu puder voltar ao 10, ao documento 10, e no documento 10... Não é 10, me desculpe. Seu arquivo do caso novamente. Isto é... o documento de 47 páginas. Pronto. Qual é a guia? 6. Certo. No seu arquivo do caso, você nos trouxe algumas boas fotos de comparação das suas análises, correto? Sim. Certo. Se puder ir a... página 37. A foto de cima mostra um teste de disparo. À esquerda e outro teste de disparo da mesma arma à direita. Sim, é isso mesmo. Então, você vê áreas de concordância e áreas de discordância nessas duas balas disparadas do mesmo rifle? Percebo concordância suficiente entre as estrias dessa impressão de cheio. Certo, e nos diga onde elas estão. Quando você chega a essa conclusão usando essa teoria subjetiva de identificação, mostre para nós o que você está olhando. É uma tela sensível ao toque? Provavelmente. Não, não é. Não, desculpa. Se você nos orientar, conseguimos chegar lá com um ponteiro. Claro. Então você pode ver, talvez no último terço do projétil ou na impressão do cheio, que sim, bem onde o seu cursor está abaixo, essa é uma área de concordância com aquela estriação. Parece que vai da esquerda à direita. A marca aparece tanto no disparo de testa à esquerda quanto à direita. Se você observar o topo dessa impressão da alma, verá estriações ou linhas mais claras indo da esquerda para a direita. Essas áreas também estão em concordância. Onde é isso não está tão acima quanto o ponto em que ele está, certo? Fica mais embaixo. Sim, acho que o PowerPoint que enviei destaca algumas dessas marcas com áreas e círculos, o que pode ajudar também. Mas se você mover o cursor para cima, continue subindo, continue. Aí está. Você tem uma linha bem ali e tem várias outras embaixo dela que parecem ir direto da esquerda para a direita, e isso mostra uma área observada de concordância. Então, aquela que ele circulou à direita, eu vejo uma linha ali. Você está dizendo que vê uma linha à esquerda que é idêntica à da direita? Vejo sim concordância entre essas estrias. Certo, algo além dessas duas áreas? Você pode realmente percorrer quase toda essa linha olhando essas estrias. Então, abaixo do círculo vermelho superior, há outra área ali. Isso, se você começar bem ali e desenhar seu círculo, como eu disse, no topo do círculo tem uma linha destacada à esquerda que vai até a direita. Se você descer um pouco mais, talvez ainda no terço superior desse círculo, você pode ver outra linha indo de um lado ao outro, outra área de concordância também. Sob o terceiro e último círculo, na área mais escura abaixo, ainda há algumas linhas novamente em suficiente concordância. Ok, e novamente essas são comparações entre disparos de teste. Então você sabe que o rifle que você está testando disparou essas duas balas, certo? Sim, o objetivo dos disparos de teste é garantir que mesmo marcado foi disparado da mesma arma. É preciso confirmar que as características individuais se mantêm. Certo, então vá para a foto na parte inferior dessa página. Esta é a primeira de várias comparações entre o disparo de teste à esquerda e o 6A à direita, correto? Sim. E o que significa a escrita no topo, índice azul GIMP? Então, né, o primeiro número ali é o número do caso, do laboratório. Depois, o próximo, né, 1.1b, vai se referir ao disparo de teste específico que está na foto. E então, V contra 6A, essa é a evidência que também está na foto.
GIMP significa impressão de sulco, então estou vendo uma impressão de sulco nesta foto. Índice azul significa que estou olhando especificamente para a impressão de sulco sobre a qual coloquei uma marcação azul, para que eu saiba onde estou durante o processo de comparação. 30 vezes refere-se à ampliação em que a foto foi tirada, e SA significa inconclusivo, que é a conclusão final. Estou interessado nas áreas de discordância. Há discordâncias entre a amostra conhecida e a desconhecida que você pode mostrar? Então, para mim, nesta foto, eu vejo áreas de concordância na parte de cima. E então, descendo a partir do 6A, logo depois que você vê aquelas duas linhas destacadas perto do topo, há muitos danos observados e quase nenhuma marca microscópica útil pode ser vista. Então, novamente, isso contribui para a falta de qualidade e quantidade de marcas, até mesmo para fazer uma comparação. É quase como se faltassem pontos de dados. Ok, faltar não é a mesma coisa que ser diferente, certo? Só quer dizer que não há o que chamar de concordância ou discordância. Então, você vê áreas de discordância aqui ou não? Nas estrias disponíveis nesta impressão de sulco, vejo áreas de concordância, especialmente nas duas linhas destacadas no topo à direita. Ok. Vá para a próxima página, por favor. Foto de cima na próxima página. É a página 38. Você vê áreas de discordância nesta foto. Então, esta é a mesma fotografia que vimos antes, só que com uma ampliação diferente. Está um pouco mais aproximada, de 30 para 40 vezes. Então, novamente, estou olhando para aquelas duas linhas destacadas perto do topo, e se você olhar para baixo, dá para ver aquele dano um pouco melhor. E não há aquelas linhas estriadas do disparo de teste que você esperaria ver em uma impressão de cheio ou de sulco à direita. Então, novamente, nenhum sinal microscópico de valor para comparação, de forma alguma. Certo. E quanto à foto de baixo? E, de novo, a questão pontos de discordância. A possibilidade de uma área de discordância pode estar talvez no meio. Ali no 6A há uma linha que não parece continuar, mas só por essa imagem não posso dizer se eu tivesse movido a foto um pouco diferente ou os espécimes juntos, aquela área seria de concordância. Nessa foto não parece ser o caso. Certo. Pode passar para a próxima foto, por favor? Mesma pergunta aqui, áreas de discordância. O modo como a foto foi tirada ressalta ainda mais a ausência de marcas microscópicas de valor. Se eu tivesse deslocado o espécime da esquerda ou do disparo de teste, talvez fosse possível observar alguma concordância. Na foto atual, não dá para ver a linha da direita até o fim, pois é só um recorte de uma área específica. Não mostra áreas de concordância ou discordância. Há uma área de concordância na parte inferior da foto. Certo. Correto, sim. Próxima foto, por favor. E essa aqui? Esta é outra ampliação da foto anterior, focando naquela área inferior de concordância. Passamos de 30 vezes para 40 vezes e destacamos uma área específica, mostrando a concordância para você. Próxima foto. Então, novamente, essa área que está destacada, a parte inferior que está em foco, está mostrando uma área de concordância. Ao subir, as linhas ficam borradas no fragmento da camisa do projétil 6A, dificultando dizer se era concordância ou discordância. Minha foto não focava nisso. Certo, próxima.
Então, novamente, isso vai mostrar para você parte da impressão do sulco no marcador branco. Na parte de cima, você pode ver algumas linhas estriadas, ou desculpe, mais para o meio da foto, o topo da impressão do sulco do 6A. Você vê algumas linhas que não parecem estar do lado direito. Esta foto destaca também a ausência total de marcas microscópicas na parte inferior da impressão do sulco. Certo. Mas nessas fotos há áreas de discordância, assim como áreas de concordância, correto? Na foto que vimos, podem existir áreas de discordância. Novamente, analiso apenas uma área. É difícil dizer quando você não pode olhar para toda a extensão da impressão do cheio neste momento. Agora isso, você pode tirar isso, por favor. Você acompanha a literatura relevante, a literatura científica relevante para a sua área? Sim, eu acompanho. E você está ciente de certas críticas que foram feitas contra essa teoria de identificação AFTE? Sim, eu ouvi recomendações sobre como melhorar a teoria de identificação da AFT, sim. Bem, as críticas foram além disso, certo? Sobre o que exatamente você fala? Bem, você sabe, você está ciente do Conselho Nacional de Pesquisa, sabe? O Conselho Nacional de Pesquisa, A Academia Nacional de Ciências? Academia Nacional de Ciências, Sim. é uma organização científica bastante proeminente neste país. Sim. Eles concluíram em 2009 que, abre aspas, um problema fundamental com a análise de marcas de ferramentas e armas de fogo é a falta de um processo precisamente definido. Como mencionado acima, a AFT adotou uma teoria de identificação, mas não fornece um protocolo específico. Diz que um perito pode oferecer uma opinião de que uma ferramenta ou arma de fogo específica foi a fonte de um determinado conjunto de marcas de ferramentas ou de um padrão de estriação em uma bala. Quando aspas, existe concordância suficiente no padrão de dois conjuntos de marcas. Define a concordância como significativa quando ela excede a melhor concordância demonstrada entre marcas de ferramentas que se sabe terem sido produzidas por ferramentas diferentes e é consistente com a concordância demonstrada por marcas de ferramentas conhecidas por terem sido feitas com a mesma ferramenta. Não se especifica o significado de excede a melhor concordância e de é consistente com. E espera-se que o perito utilize sua própria experiência. Este documento da AFT, que é a melhor orientação disponível para a área de identificação de marcas de ferramentas, nem sequer considera, muito menos aborda, questões relacionadas à variabilidade, confiabilidade, repetibilidade ou ao número de correlações necessárias para atingir um determinado grau de confiança. Eu tenho outra objeção. Agora, estamos entrando no terreno da regra 702. Me oponho por irrelevância à audiência de causa provável e por fugir do escopo da audiência do VC, como já objetei anteriormente. Acredito que isso afeta a confiabilidade. Que um grupo científico estudou exatamente esse processo que ela usou neste caso e chegou a essa conclusão. Se você puder. Então, de novo, eu estou tentando manter a gente no padrão de causa provável. Isso está indo um pouco além em relação a isso. Isso está citando 2009. E agora estamos em 2026 e, novamente, eu não quero ter que me aprofundar em áreas tentando determinar porque eu sinto que estamos saindo da órbita de causa provável. Se eu tiver que fazer essa análise e tentar ver, como isso é relevante, como isso se aplica, como isso se relaciona com causa provável. Então, se você quiser fazer essa pergunta e depois seguir em frente, certamente podemos fazer isso, claro. A única coisa que eu queria fazer era estabelecer que essa era a crítica fundamental em 2009. E eu sei que quando levantamos essa questão em relação a um dos outros especialistas, a resposta foi, bem, isso foi em 2009 e o relatório do PICAST foi em 2016. Nesse campo específico, essas críticas começaram em 2009, mas continuaram até os dias de hoje e ficaram mais contundentes. Então, acho que o ponto principal aqui é que essa não é uma crítica do passado que foi deixada de lado.
Essa é uma crítica da qual esse especialista tem conhecimento e que continua presente na literatura até hoje. Mas eu não tenho essa segunda parte do que você acabou de dizer aqui na minha frente, então eu não posso concordar com você, porque o que eu tenho é o que está diante de mim. Não posso, como magistrado, buscar por conta própria elementos que sustentem causa provável. Preciso aceitar o que você diz como está. E se eu tiver que começar a procurar, eu já saí do âmbito da causa provável. Eu concordo. E eu estava oferecendo isso ao tribunal como uma exposição sobre o rumo que essa linha de questionamento está tomando. Assim, o tribunal pode entender o contexto, não é apenas uma crítica isolada, e vou demonstrar com algumas perguntas que isso continua até o momento presente. Então, vou rejeitar a objeção, mas vou limitar você a essa pergunta. Continuar indo mais e mais e mais não. Eu entendo o seu ponto. Você está analisando se essa ciência é contestada ou não. O ponto já foi entendido, mas qualquer coisa além disso vai além da causa provável. Então, precisamos voltar ao foco. Entendi. Obrigado, Sr. Burke. Você conhece essa crítica, certo? Sim, estou. E você também está ciente das críticas feitas em 2016. Advogado, acabei de dizer que estamos focados apenas nisso. Aceitei o que você disse, mas disse que está limitado a essa questão. E depois vamos seguir em frente porque qualquer coisa além disso vai além da causa provável. Eu entendi errado. Peço desculpas ao tribunal. E peço desculpas se não fui claro sobre isso. Então talvez tenha sido meu erro de comunicação. Eu já tinha admitido isso. Eu rejeitei a objeção, mas disse que vamos deixar isso como está e seguir em frente. Não entendi bem. Quando o tribunal manda seguir, não posso perguntar sobre outras críticas além daquela? Se for nessa linha de perguntas, está correto. Obrigado, senhor. E eu acho que apresentei a justificativa quanto à relevância disso. Aceito isso. Obrigado, Sr. Burke. Tudo bem. Então, a última área é... Nos anos em que você tem feito esses testes, é verdade que você só fez um teste de proficiência que envolve comparações de projéteis? Sim, até agora só fiz um teste de proficiência de projéteis. E é verdade que isso foi em 2023. Não lembro o ano exato, mas parece correto. Tudo bem. E é verdade que teste de proficiência envolvia um teste onde você tinha projéteis questionados e depois havia dois conjuntos de projéteis. Um que foi disparado de uma arma, não a arma do suspeito, e depois um segundo conjunto que foi disparado por outra arma. Eu não me lembro das respostas finais exatas consideradas corretas que estavam lá. Não, me desculpe, eu não me lembro. Acho que quando conversamos sobre isso, você disse que estava ciente de uma controvérsia sobre esse teste em particular, correto? Sim, eu sabia dos resultados do teste de proficiência. Que havia uma taxa de erro muito alta nesse teste, prova de proficiência particular, certo? Houve uma taxa de erro maior, sim. Porém, minhas respostas e as dos outros 5 examinadores do meu laboratório também foram satisfatórias. Sua conclusão nesse caso foi, assim como neste caso, que era inconclusivo, correto? Correto. Mesmo que a resposta correta era que os projéteis não correspondiam ao material questionado. Os dois não coincidiam. O conhecido e o questionado deveriam ter sido classificados como exclusão. A resposta era sim, eles foram excluídos. Porém, um resultado inconclusivo nessa comparação era bem apropriado. A falta de qualidade e de quantidade dessas características individuais nunca permitiu alcançar concordância suficiente nem discordância suficiente. Portanto, afirmar algo além de inconclusivo não era adequado? Entendi. E é possível ter projéteis disparados de armas diferentes que podem ter características individuais que parecem bastante semelhantes? Há ocasiões, sim, em que marcas de ferramentas feitas por 2 ferramentas diferentes são semelhantes. Sim. Você poderia ir? E esta é a minha última área. Não é uma pergunta, é o documento 19, página 26.
Meritíssimo, estou solicitando 20 minutos para o contra-interrogatório. Já vai dar 4h37. Esse seria meu pedido, meritíssimo. Essa é a minha última pergunta. Desculpe, tudo bem. Obrigado, Sr. McBride, pelo aviso. Na sua opinião, a da esquerda e a da direita mostram características individuais que combinam? Advogado, isso já foi admitido? Eu vejo isso exibido e só quero ter certeza. Este também foi? Ainda não foi admitido. E estou fazendo essa pergunta como base para admiti-lo. Tudo bem, sem problemas. Só queria esclarecimento. Estava em outra tela. Não está em nenhuma tela porque ainda não foi admitido, mas pode aparecer na dela. Obrigado. Apenas a testemunha e o advogado permaneçam na tela. Page. Prova 19, página 26. Essa comparação mostra características individuais indicando que foi disparado da mesma arma? Há características individuais presentes, mas sem examiná-lo pessoalmente, não me sinto confortável em tirar uma conclusão. Ok, e sobre a próxima página? Ótimo. 27. E quanto àquela? De novo, vejo características individuais. Num primeiro olhar, talvez eu veja uma estria que coincide, mas sem ver fisicamente e ter uma representação precisa do todo, não posso concluir nada. E a última na terceira foto, página 28. Página 28. Prova 19, página 28. Mesma pergunta. Eu vejo características individuais, vejo algumas áreas de concordância. Sem analisar mais a fundo, eu não tiraria uma conclusão. É uma abordagem holística ao examinar os itens. Você se surpreenderia se eu dissesse que os três foram disparados por armas diferentes? Não sei o contexto dessas fotos além do que mostrou, então não me sinto confortável em afirmar nada. Obrigado. Vamos passar para o dia 10 de setembro. Ele passou a noite no apartamento da noite de 9 de setembro para 10 de setembro. Sim, ele passou. Sim. Você sabe quando ele deixou o apartamento no dia 10 de setembro? Eu não sei o horário exato, só sei que ele saiu cedo. Eu o ouvi sair e ele só disse que teria um trajeto longo até o trabalho naquele dia, por isso estava saindo cedo. E tão cedo assim. Algum palpite sobre o que... Quando foi isso? Eu não sei. Achei que fosse às 5 da manhã, pois esse era o horário de trabalho dele, mas provavelmente era mais perto das 4. Tá bom. Vou pedir para ele rolar a tela para baixo e garantir que posso fazer. Certifique-se de estar em frente ao laptop. Aqui está. Obrigado. Obrigado. A que horas você acordou em 10 de setembro? Entre meio-dia e 1 da tarde. Você não precisou trabalhar naquele dia? Não. O Tyler entrou em contato com você? Ele te ligou ou mandou mensagem antes? Não, ele mandou aquela mensagem no grupo que eu mencionei, mas não me mandou mensagem diretamente naquele dia. Quando você teve notícias dele pela primeira vez no dia 10 de setembro? Foi às 11 horas com aquela mensagem automática. Ok, 11 da noite? Sim.
E quanto a... Ele pergunta, lembra como eu estava gravando balas? Ele já fazia isso antes? Sim, eu não lembro exatamente quando, mas ele tinha dito que estava planejando ir caçar com a família dele. E ele me pediu se a gente tinha tipo um Dremel, porque ele disse que queria criar mensagens nas balas. E eu só falei para ele onde estava o Dremel e disse para ele tomar cuidado para não disparar uma bala sem querer dentro de casa. Mas eu realmente não pensei nisso até então. Quanto tempo antes do dia 10 de setembro foi isso que ele perguntou sobre o Dremel? Eu não me lembro porque ele vinha falando sobre a viagem de caça e acampamento há alguns meses, mas eu não me lembro quando exatamente ele pediu para gravar as balas. Então estamos falando de mais ou menos um ano antes. Não, não tanto tempo assim. Não foi tanto tempo. Eu diria que, no máximo, um mês antes foi quando ele pediu isso. Tudo bem. Você falou sobre o bilhete que ele deixou. Quero falar sobre isso e devo dizer que essas mensagens de texto que estamos vendo aqui são base número 54. Certo. As anotações foram intituladas 16.3, a nota. E esta é a base número 58. Você reconhece isso na tela aí? Sim, sim. Como você identifica isso? Essa era a nota embaixo do teclado dele, à qual ele se referia na primeira mensagem daquela sequência. Então, onde você encontrou isso? Na mesa dele, embaixo do teclado do computador. E presumo que você tenha lido, certo? Sim. E então, o que você fez com isso depois que leu? Acredito que só coloquei de volta na mesa depois que tirei uma foto. Certo. E novamente você provavelmente leu por volta das 11 horas do dia 10. Sim. Na noite de 10 de setembro. Tudo bem. E você voltou a ver isso depois de colocá-lo de volta na mesa dele? Não, acho que não vi. Era uma escrivaninha no quarto dele? Sim. Esse é um quarto separado do seu. Sim. E agora quero passar para o que foi intitulado 16.2. E você reconhece essa série de mensagens aqui? Sim, esse era o servidor, tipo o amigo dele que eu estava mencionando. Ok. E esse é o seu telefone de novo? Sim. Suponho que você o reconheça pela grande rachadura em cima. Então, isso é um servidor. Isso é o Discord? Sim, isso é o Discord. E quem são os membros desse servidor? Não quero nomes, só de forma geral. Quem são essas pessoas? Esse é o grupo de amigos dele. Eles jogam D&D juntos toda semana. Beleza. E eu só quero ir passando por isso aqui para garantir que eu tenha a chance de dar uma olhada. Vamos para a próxima página. Sim, Então, Tyler Isham, quem é esse? Esse é o Tyler Robinson. Essas pessoas são só outros membros do servidor. Sim. Judd Barnaby, Marina Diem. Sim, tipo DM significa mestre do jogo. Então, esses são, tipo, na maioria, nomes que eles estão usando no jogo que estão jogando atualmente. Entendi. Parece que a última mensagem do Tyler foi às 20 horas. E você sabe que dia teria sido isso? 20 horas do dia 10 ou do dia 11? Acho que teria sido no dia 11. Porque, pelo menos eu acho que sim. Porque acho que no dia 10 ele não mandou mensagem pra ninguém antes de mim, tipo, às 11. E ele se entregou no dia 11. Certo. Eu achei que sim, ok. Então, de novo, vamos passar por isso só para termos um registro das mensagens.
Esse registro está fiel àquela conversa. Até onde eu sei, sim. E isso foi enviado. Parece que entre 10 de setembro e 12 de setembro, parece que o último dia aqui é 12 de setembro. Até lá? Sim. Ok. Certo, então, novamente, essas mensagens cobrem do dia 10 de setembro até a noite do dia 11 de setembro. Agora, no dia 11 de setembro, a que horas você viu o Tyler ou você viu o Tyler no dia 11 de setembro? Sim. Quando você o viu pela primeira vez em 11 de setembro, esse foi o dia após o tiroteio. Eu vi ele quando acordei. Como eu disse, ele já estava de pé e fazendo várias coisas pela casa. E então acho que vi ele depois daquela mensagem em que eu disse que ia para casa e que ia dizer que estava lavando roupa, porque eu não queria que ele fosse para casa dos meus pais naquele momento, quando ele disse que provavelmente tinha policiais lá fora. Então eu voltei para casa e só ele estava lá, eu me despedi dele e aí ele foi embora de carro. Então eu só voltei para casa dos meus pais. Então ele agiu de forma errática. Ele estava andando de um lado a outro. Ele só estava sentado, relaxando? Não. Ele estava andando bastante por aí. E isso é dentro de casa. E ele falou sobre o que tinha feito? Não entrou em detalhes. Eu só perguntei pessoalmente se o que ele tinha dito na noite anterior era verdade e ele disse que era. Ele chorou um pouco e disse que preferia não ter feito isso. E então continuou andando por aí e só fazendo coisas para se ocupar ou se distrair, algo assim. Certo. Ele falou sobre o que ia fazer depois? E então, por fim, disse que falaria com os pais dele ou se entregaria. E quando você saiu, foi assim que você saiu, entendendo que ele iria se entregar ou ir para a casa dos pais dele? Sim, e eu realmente não queria estar no nosso apartamento enquanto tudo aquilo acontecia, independentemente do que acontecesse. Agente Hall, antes de assistirmos à prova do estado número 12.4, eu tenho só algumas perguntas. Ontem você testemunhou que no início da sua investigação você se concentrou no vídeo que capturou o atirador no topo do prédio Baixo Losic. Isso está correto? Sim. Acredito que você também testemunhou que começou trabalhando dessa forma e é isso que eu me lembro de você dizendo, então me corrija se eu estiver errado. Mas essencialmente você testemunhou que começou com esse vídeo e começou a trabalhar para trás e para frente com o vídeo de vigilância da UVU, tentando rastrear os passos do atirador no campus. Está certo? Correto. Ok. Você se importaria de explicar com um pouco mais de detalhes o que quis dizer com isso? Rastreando para frente e para trás naquele vídeo? Sim, nós tínhamos conhecimento de quando o tiroteio ocorreu. E como o policial testemunhou, havia um vídeo de um indivíduo no telhado no momento do tiroteio. Então, a filosofia que aplicamos foi pegar o que sabíamos e trabalhar isso para frente na linha do tempo e para trás na linha do tempo, para tentar estabelecer para onde o indivíduo foi depois de sair do telhado ou como o indivíduo chegou a estar no telhado. E isso, por falta de um termo melhor, deu resultado? Deu sim. Sim. Você conseguiu ver de onde ele veio e para onde o atirador foi? Sim, principalmente de onde ele veio. Depois do ocorrido foi muito limitado. Você testemunhou ontem que, em referência, acredito, ao que está marcado como prova 21, que você acredita que o Sr. Robinson visitou o campus pelo menos 4 vezes nos dias 10 e 11? Correto. E acho que você reafirma isso hoje.
Você fez a mesma tentativa, ou seja, de rastrear o Sr. Robinson através dos vídeos de vigilância da UVU durante cada uma dessas 4 visitas? Sim. Ou nessas outras 3 visitas, acho. Sim, em cada ocasião tentamos acompanhar os movimentos do indivíduo por todo o campus. E você, de fato, viu o Sr. Robinson no campus em algum vídeo de vigilância que não está incluído na prova 12.4 do Estado? Sim, há imagens adicionais dele no campus, sim. Vou exibir na sua tela. O que você vai ver é uma imagem pausada ou parada. E vou perguntar se você reconhece o que está vendo agora, agente Hall. Sim, eu reconheço. Tudo bem, você reconhece o que aparece no seu monitor? Sim, são imagens da universidade que nos foram fornecidas, especialmente do estacionamento coberto. Parece ser a prova do estado número 12.4. Sim, parece. Então, eu vou rodar esse vídeo e, se não se importar, enquanto ele estiver passando, provavelmente vou te fazer algumas perguntas. E esse vídeo não tem áudio, certo? Não, as câmeras não têm áudio. Vamos começar o vídeo. Meritíssimo, ainda não surgiu na tela. Talvez você possa, então vamos colocar em todas as telas. Não, eu agradeço. É assim mesmo. Está admitido e pode ser exibido nas telas. E eu só quero ter certeza de que está na sua tela, agentes. Tudo bem? Tudo bem. Sr. Sturgill, pode prosseguir. Agradeço, Jess. Obrigado. Pode continuar. Certo. O que estamos vendo aqui, agente Holmes? Esse é o veículo que acredita-se pertencer ao Sr. Robinson chegando na garagem do campus. A que horas da manhã? Que horário do dia é esse? São aproximadamente 8h30 da manhã do dia 10 de setembro de 2025. E o que leva você a acreditar que esse veículo em particular pertence ao Sr. Robinson? Informações que foram fornecidas em relação à carteira de motorista e aos registros do Departamento de Veículos Motorizados. O veículo é igual ao descrito como sendo do Sr. Robinson. Há algo único nesse veículo que chama sua atenção? O formato do veículo é muito distinto, mas principalmente as rodas eram muito marcantes nessa versão do veículo. Agora, o que vemos? O motorista do veículo sai do veículo e então sai a pé da garagem de estacionamento. É o indivíduo de camiseta vermelha, shorts e tênis. Você acha que reconhece essa pessoa? Sim. Quem é essa pessoa? Acredito que seja Tyler Robinson. Tudo certo. Para onde ele vai depois? Ele sai da garagem a pé em direção ao campus e, na verdade, vai para a área do pátio central do campus. Nesse momento, ele entra em contato com alguns representantes da TP Estados Unidos. Pela área do pátio central. Desculpe, foi ao anfiteatro que me referi anteriormente. Então ele vai até o campus, visita a área do anfiteatro, o pátio central, certo? E então o que vemos aqui agora? Ele retorna a pé para o mesmo veículo. Que horas ele volta ao veículo? É por volta das 9h25 da manhã. E onde fica essa garagem de estacionamento no campus? Fica logo ao lado da Campus Drive. Fica numa curta caminhada do anfiteatro. O que estamos vendo agora? Veículo saindo com o Sr. Robinson ao volante. E agora, o que estamos vendo? Este é o Sr. Robinson retornando ao campus a pé, vindo do bairro ao nordeste. Ele está com as mesmas roupas do vídeo anterior. Ele carrega uma mochila azul. Descreva as roupas. É uma camiseta cor de vinho com shorts cinza ou verde oliva e tênis Converse. E a que horas ele voltou para o campus? Logo depois das 10 da manhã. E ele sai do estacionamento em algum momento? Sim, ele sai.
E nessa visita você sabe para onde ele vai após sair do estacionamento? Sim, rastreamos os movimentos dele no campus. Ele foi ao Chick-fil-A. No prédio Sorensen, comprou alguma comida, sentou-se e comeu. Então, me desculpe. De onde ele comprou a comida? Chick-fil-A no centro Sorensen. E onde fica isso em relação ao anfiteatro ou ao pátio? Fica mais ou menos no lado nordeste do anfiteatro. Ficaria na parte de trás, na borda superior do anfiteatro, o mais distante possível de onde estava a tenda em que o Sr. Cook estava. E de lá para onde ele vai? De lá, ele atravessa o campus, cruza a Campus Drive e entra numa área arborizada que fica mais ou menos no lado nordeste da Campus Drive. Depois ele retorna para o campus. Percebemos nesse momento que ele não está mais carregando a mochila que usava originalmente. Ele passa pelos prédios Gunther e de Ciência da Computação. E então, desculpe? Então vai para onde? Então atravessa para o corrimão que dá acesso ao telhado do prédio Loshi. E de lá? De lá, ele desce as escadas e sai do campus a partir desse ponto. E por volta de que horas foi que ele saiu do campus essa segunda vez, você sabe? Acho que foi por volta das 11 horas ou logo após. Se precisar, posso conferir o horário exato nas minhas anotações. Sim, se não se importar. Isso vai te ajudar a lembrar, consulte suas anotações. Não leia em voz alta. Então me avise quando tiver tido a chance de olhar isso, tudo bem? Você conseguiu refrescar sua memória quanto ao horário? Sim, consegui. E que horas eram? Ele saiu do campus pouco antes das 11h da manhã. Certo. E antes de continuarmos, o estacionamento de onde ele saiu inicialmente, onde fica esse estacionamento em relação ao prédio do Instituto Sud? Desculpe, em relação a... O prédio do Instituto Sud no campus. Acho que fica logo ao norte do prédio do Instituto Sud, se não me engano. Lembra se era ao lado do Instituto Sud? Sim, é. Certo. Tudo bem. O que vemos exibido aqui agora? Pode prosseguir. Este é um vídeo do Sr. Robinson retornando ao campus da mesma forma que fez anteriormente, a pé. E isso leva apenas um momento. Bom, deixa eu perguntar uma coisa. Acha que é o Sr. Robinson de volta ao campus? Sim, acredito que sim. Por que acha que é o Sr. Robinson? Os sapatos são os mesmos. E as imagens que temos do que eu vi e assisti do Sr. Robinson no vídeo é a mesma pessoa. Ele está claramente usando roupas diferentes. Ele está usando roupas diferentes e também está andando com um jeito diferente, mancando, nesse vídeo. Com o quê? Um jeito de andar? Mancando. Agora, o que vemos? Então este é o Sr. Robinson subindo as escadas do estacionamento. De novo, ele parece ter dificuldade para andar. E novamente, você conseguiu rastrear, então você conseguiu rastrear o Sr. Robinson quando ele saiu desse estacionamento? Sim, nós conseguimos. Certo. Então, quando ele sai do estacionamento, para onde ele vai? Ele sobe pela Campus Drive, como você pode ver no vídeo aqui. Tem um atalho ali ao norte do prédio Lozzi, e esse é o Sr. Robinson subindo pela calçada. Ele tem um andar manco bem perceptível. E então ele segue para o sul, passando pela frente do prédio Lozzi. Na calçada? Sim, correto. Ele seria o de trás dos dois indivíduos neste vídeo em particular.
Então agora, se você fosse dividir essa imagem em quadrantes, onde ele estaria? Ele estaria no canto superior esquerdo, indo para a esquerda da imagem. Agora o que vemos? Esta é uma imagem do outro lado do estacionamento, voltada para o prédio Lozzi, e o Sr. Robinson está aparecendo na escada externa, que dá acesso ao telhado do prédio Lozzi e à área onde estava o corrimão. E, novamente, vamos dividir essa imagem em quadrantes. Onde ele estaria localizado se você dividisse em quadrantes? Está no canto superior direito, e o indivíduo pode ser visto se movendo sob as marcações que estão no vídeo. Certo. E que horas são? É pouco depois do meio-dia, cerca de 12h15. Em que dia? Em setembro, desculpe, 10 de setembro de 25. O que acabou de acontecer, ouvimos acontecer? O indivíduo, na verdade, meio que rola por cima do corrimão e cai no telhado do prédio Lozzi. Tudo bem? Novamente, no canto superior esquerdo, o indivíduo aparece correndo no telhado do prédio Lozzi, em direção ao que seria o canto sudoeste do prédio, agachando-se e depois rastejando até o canto do prédio. E isso é em que horário? Por volta de 12h23. Acho que o horário do vídeo é 12h22. No dia 10? No dia 10 de setembro, sim, 24. Está claro, este é o telhado do prédio Lozzi. We're clear, this is the roof of the Lozzi building. Correto. Você ainda consegue ver aquele indivíduo? Sim, é possível vê-lo de bruços. Você acredita que esse seja o Sr. Robinson? Desculpe? Você acha que é o Sr. Robinson? Sim, acredito que seja. E há quanto tempo ele está lá fora, na beirada do prédio? Só até que o tiro relatado foi disparado, às 12h23 e 28. O indivíduo então se levanta e depois se move pelo prédio em direção ao norte. É isso que estamos vendo acontecer agora? Sim, é isso. E eles se movem para trás da área do átrio, no terraço, até o canto nordeste, onde está o triângulo branco. Você vê o Sr. Robinson agora? Sim, vejo. Ele está chegando no canto do prédio. Quase no topo, no centro da imagem. O que estamos vendo agora? Sr. Robinson descendo e pulando do telhado do prédio Lozzi para a área de grama e depois se afastando em direção a Campus Drive. E ele parece estar carregando algum tipo de objeto na mão neste momento. Então ele está se aproximando da Campus Drive. E novamente, dividido em quadrantes. Onde ele está atualmente? No quadrante superior direito, o branco. E o horário? São 12h24 e 42 no carimbo de data e hora. O que vemos agora? Ele então atravessa a Campus Drive e desce para a área arborizada do outro lado da Campus Drive. Em que parte do vídeo isso está? Em qual quadrante? Teria sido um pouco fora do centro, no lado superior esquerdo. O que vemos agora? Este é o cruzamento da Campus Drive com a 800 Sul. Há um veículo tentando virar à direita na Campus Drive. Esse é o veículo dirigido pelo Sr. Robinson. E nesta tela, onde está localizado o veículo ao qual você está se referindo? Se você dividisse em quadrantes... Está no lado esquerdo, na parte superior, no quadrante superior. Agora, o que estamos vendo? O veículo está se afastando e indo para leste na 800 Sul. Por que você acha que esse veículo pertence ao Sr. Robinson? Ao ser parado, o veículo encostou em um policial que fazia a segurança. E você sabe quem é esse policial? Policial Goforth. Você sabe em que departamento ele trabalha? Polícia de Spanish Fork.
E você teve uma conversa com o Sr. Goforth sobre essa interação naquele cruzamento? Sim, tive. Ok, que horas foi essa interação? Desculpe, já perguntei isso. Foi aproximadamente 00:30, 12:30 da manhã. No dia 11? No dia 11 de setembro de 25. Então você falou com o policial Goforth sobre o contato na esquina, né? Acho que nas primeiras horas da manhã do dia 11. E o que o policial Goforth te contou sobre essa interação? Foi uma interação que acho que intuição de policial, mas tinha algo naquela interação, uma interação que fez com que ele anotasse a placa do veículo. E então, posteriormente, quando havia informações de que aquele veículo ou um veículo que correspondia à descrição estava envolvido no incidente, ele verificou as informações que havia obtido na abordagem e conseguiu identificar que o veículo estava registrado em nome do Sr. Robinson e que ele, de fato, teve contato com o Sr. Robinson na manhã de 11 de setembro de 2025. Foi perguntado a ele como Tyler Robinson está salvo no telefone dele como um contato. Sim, apenas como Tyler. Sem dizer o número, obviamente, ele identificou o número de telefone de Tyler Robinson. Sim, ele identificou. Você comparou o número que o Sr. Twiggs forneceu como número de telefone de Tyler Robinson com os registros policiais? Sim, conferi. E eles coincidem? Sim, eles coincidem. A prova da acusação 16.1 representa de forma justa e precisa a conversa por mensagens entre o Sr. Twiggs e o Sr. Robinson, ou a parte relevante desse diálogo? Sim, é. Durante a investigação, foi realizada uma extração de dados com o Cellbrite no celular do Sr. Twiggs? Sim, foi. Você revisou pessoalmente essa extração? Sim, eu revisei. E de acordo com essa extração, o Sr. Robinson e o Sr. Twiggs trocaram mensagens de texto entre os dias 10 e 11 de setembro de 2025? Sim, eles trocaram. Qual o horário da primeira mensagem enviada segundo a extração do Cellbrite? A primeira mensagem de texto foi em 10 de setembro, às 11 da noite. Tudo bem, meritíssima. Eu gostaria de requerer a admissão da prova da acusação, número 16.1. E então, conforme ordem do tribunal, eu gostaria de pedir para exibir. Isso nos monitores. Senhor Novak. Não temos mais objeções além daquelas com as quais o tribunal, é claro, já está muito familiarizado neste momento. Tudo bem. Vou registrar as objeções permanentes feitas pela defesa. Essas objeções estão indeferidas. O 16.1 está admitido como prova e pode ser apresentado ao público, assim como distribuído eletronicamente pela câmera. Certo, agente. Não vou passar por todas as mensagens, mas quero que você leia em voz alta algumas partes delas. E peço desculpas ao advogado, elas não são. Na verdade, não há número de página. Tenho os números, mas posso confirmar que estamos alinhados ao avançar. Aqui estamos vendo a página 1 da prova da acusação 16.1. Se você puder começar, se puder ler um pouco mais da metade da página, onde começa com quarta-feira, 11 da noite. Pode começar a ler abaixo disso? Sim. Então isso teria sido do Tyler. Diz: pare o que está fazendo, olhe embaixo do seu teclado. Desculpe interromper, mas como você sabe que a mensagem era do Tyler Robinson? É que todas as mensagens em cinza seriam do Tyler e a mensagem em azul seria do Lance. É que o iPhone só diferencia as mensagens. E também o Lance, na entrevista dele, reconhece quem estava dizendo o quê. E lá no topo, com quem vemos que essa conversa está acontecendo? Tyler. Desculpe interromper. Leia novamente a partir de olhe embaixo do teclado. Então, depois disso, Lance responde. Ele diz, o quê? E depois ele diz, você está brincando, né? E então Tyler diz, eu tentei apagar isso. Se pudermos rolar para a página 2. E se você puder continuar lendo junto. Certo. E Tyler diz, ainda estou bem, meu amor, mas vou ficar preso em Oren por mais um tempo. Logo poderei voltar para casa, mas ainda preciso pegar meu rifle. Para ser sincero, queria manter isso em segredo até morrer de velhice. Desculpe por te envolver.
Lance responde, você não fez isso, certo? E Tyler diz, fui eu, me desculpe. Então Lance diz, achei que tinham pegado a pessoa. Então Tyler diz, não, eles pegaram um velho maluco e interrogaram alguém com roupas parecidas. Eu tinha planejado pegar meu rifle no ponto de entrega logo depois, mas quase todo aquele lado da cidade foi fechado. Está quase calmo o bastante para sair, mas um veículo ronda por lá. Se pudermos descer até a página 3. Continue lendo. Lance diz, por quê? E Tyler diz, por que eu fiz isso? E Lance diz, Tyler diz, eu já estava cansado do ódio dele. Tem ódio que não dá para negociar. Se eu conseguir pegar meu rifle sem ser visto, não vou deixar nenhuma evidência. Vou tentar recuperá-lo de novo. Espero que eles já tenham ido embora. Não vi nada nas notícias sobre terem encontrado. Vamos te atualizar em breve. Ou melhor, vamos te atualizar até meia-noite. E Lance responde, tudo bem, se cuide. Há quanto tempo planeja isso? Desça um pouco a página, por favor, Kimberly. E Tyler responde, um pouco mais de uma semana, eu acho. Consigo chegar perto, mas tem uma viatura estacionada bem ao lado. Acho que eles já revistaram esse local, mas não quero arriscar. Podemos descer até a página 4 e continuar. Lendo até mais ou menos a metade. Eu vou te interromper mais ou menos na metade. Diz assim, enquanto eles observavam, não quero arriscar enquanto estavam parados ali. Se tivessem achado, imagino que haveria mais agitação. De novo, me desculpe por te envolver em tudo isso. Você não deveria ter que se preocupar com isso. E Lance responde, mas alguém sabe? Tyler diz, não que eu saiba. Tudo bem, vou te interromper aqui. Vamos para a página 5. Então esta deve ser a página 4. Só desça uma página, por favor, Kimberly. E se você puder começar a ler... Desculpe, Kimberly, desça um pouco mais. Se você puder ler, não sei, mais ou menos um terço de baixo para cima. Começa com adivinhe. Beleza. Tyler diz, acho que vou ficar sentado no meu carro assistindo Reels por mais 1 hora, esperando esse cara sair. E continue. E Lance pergunta, você ainda está bem? Tyler responde, sim, confira agora, vou fazer isso. Desculpe, agora estamos na página 6. Continue. Daremos notícias em breve. Ele continua, o carro da polícia foi movido para longe o suficiente para que eu possa me aproximar. Eu recuei porque achei que ouvi passos, talvez uma patrulha a pé, mas os grilos aqui são tão barulhentos. Vou ver se a estrada mais próxima do campus está aberta para eu passar de carro e dar uma olhada. Provavelmente ainda está fechada. Estou ficando preocupado, é difícil ter certeza, mas não estou encontrando meu rifle. Pode ser que eu esteja no lugar errado. Lance diz, acha que eles encontraram? E Tyler diz, não sei, se encontraram, não divulgaram nada. E então Lance diz, por que você deixou isso para trás? Desculpa, Kimberly, se você puder rolar a página para baixo. Originalmente. Além disso, tem um número de série? Podemos rolar até a página 7. E eu vou continuar lendo. Eu vou interromper você nesta página daqui a pouco. Beleza. Então Tyler continua. NSS, se eu tivesse um número de série, mas não seria rastreado até mim. Me preocupo com digitais. Tive que deixar em um arbusto onde troquei de roupa. Não tive como nem tempo de levar comigo. E pare aí, por favor. E então, se pudermos ir para a próxima página, página 8. Se puder começar do topo. Certo, então Lance pergunta, suas roupas de troca estavam lá ou também tinham sumido? Ou você trouxe elas com você originalmente? Você conseguiria trocar a arma sem que ele percebesse? Tyler diz, só deixei o rifle enrolado numa toalha. Aposto que o cão farejador achou. Pequeno desgraçado dedo duro. Substituir é improvável. Eu não sei exatamente qual era a arma porque era meio antiga e o vovô fez algumas modificações. Tinha um número de série de 4 dígitos. Só Deus sabe para quem está registrada. Tomara que seja de algum cara morto que deu para vovô.
E ele continua: lembra como eu estava gravando balas? As mensagens são basicamente uma grande piada. Se eu ver avisos volume UWU na Fox News, eu posso até ter um treco. Pode continuar, eu te interrompo depois. Ele diz: tudo bem, vou deixar isso pra lá. É realmente uma droga. Vou te interromper aqui. Podemos seguir para a próxima página, a página 9. E você vê a primeira mensagem azul que aparece na página 9? Você pode começar por aí? Sim. Então Lance pergunta: você precisa disso para caçar? Tyler responde: não, meu pai queria isso para usar um calibre alto na caça com rifle. Pelo que vi hoje, eu diria que a arma do vovô funciona muito bem. Não sei. Acho que era uma mira de 2. Uma mira de 2.000. Lance diz: nossa. E então Tyler diz: indo para casa, chego em 3h30. Lance diz: dirija com cuidado. E Tyler diz: apague a conversa. E eu vou te interromper bem aí. Desculpa, estamos na página 9. Podemos ir para a página 15? E então a segunda mensagem em cinza na página 15, se você puder começar por lá. Certo. Este é o Tyler, vou me entregar voluntariamente. Um dos meus vizinhos aqui é um agente do xerife. Esperamos manter as coisas meio discretas por aqui. E então eu vou te interromper aqui. Tudo bem? E nós podemos remover a prova da tela. Obrigada, Kimberly. Mencionamos uma extração do Cellbrite do telefone do Sr. Twiggs. Você sabe a que horas foi enviada a última mensagem? Sim, lembro que foi pouco antes das 8 da noite, no dia 11 de setembro, por volta de 7h42. Desculpe, 11 de setembro. Sim. O dia 12 de setembro faria mais sentido. Make more sense. Faz sentido? Ou você quis dizer 11 de setembro? Então, 11 de setembro foi quando ele se entregou. Teria sido 11 de setembro, sim. Ok, obrigada.